O artigo escolhido para a apresentação utiliza-se do algoritmo genético para resolver o problema do corte bidimensional. O corte bidimensional consiste na determinação de padrões de corte de unidades de material de maneira a produzir um conjunto de unidades menores, satisfazendo determinadas restrições. Ou seja, no corte bidimensional utiliza-se algoritmos para dispor peças em cima de placas de maneira mais otimizada possível, tendo como objetivo reduzir os materiais envolvidos no processo de corte dessas chapas. O corte bidimensional pode ser utilizado no corte de bobinas de papel e de alumínio e nos cortes de chapas de metal, madeira, vidro, entre outros. Dentro do corte bidimensional existem o corte guilhotinado e o corte não guilhotinado. O corte guilhotinado coloca-se a peça em um dos cantos da placa e corta-se reta em uma das direções. Em seguida, destaca-se a peça do restante da placa. Nesse método, ocorre o desperdício da placa, pois o pedaço que sobrou juntamente com a peça pode não ser do tamanho de mais nenhuma outra peça, fazendo com que ocorra o descarte dessa sobra. Já no corte não guilhotinado, a peça também é disposta em um dos cantos da placa, porém o corte é feito somente em volta da peça, fazendo com que não haja desperdício de material e evitando um possível descarte. Existem algumas técnicas de encaixe que são a Nest Fit, a First Fit e o Bottom Left. No artigo escolhido, a técnica utilizada foi a do Bottom Left, onde cada peça que é acrescentada à placa é disposta o mais abaixo ou mais à esquerda possível. Por exemplo, inicia-se com a peça R3, onde ela é colocada no canto inferior esquerdo da chapa. Depois a peça R2 é colocada ao lado da peça R3. Como a placa não dispõe mais espaço, a peça R4 é colocada acima da peça R3 e, por último, a peça R1 é colocada ao lado da peça R4, fazendo com que haja menos desperdício possível da chapa. Para determinar a colocação das peças pelo método Bottom Left, utilizou-se o algoritmo genético, que são métodos de buscas inspirados nos mecanismos de evolução da população de seres vivos. Esse algoritmo segue o princípio de Charles Darwin, onde quanto melhor um indivíduo se adaptar ao seu meio ambiente, melhor será sua chance de sobreviver e gerar descendentes. Ao rodar o algoritmo, inicializa-se a população. O algoritmo testa se algum indivíduo satisfaz as condições desejadas, ou seja, se é o ótimo global do problema. Caso algum indivíduo satisfaça a condição, o programa é finalizado, senão ele vai iterar mais uma vez para gerar novos indivíduos. Para a geração de novos indivíduos, é utilizado algum tipo de heurística, dando preferência aos pais com melhores genes. Esses genes são recombinados e depois aplica-se a mutação nas taxas especificadas e avalia cada novo filho gerado de acordo com a condição desejada. Com isso, ele substitui os novos indivíduos que são melhores que os anteriores e exclui os indivíduos inferiores. Depois disso, ele verifica novamente se algum indivíduo dentro da população satisfaz as condições desejadas de ótimo global. Caso algum satisfaça, encerra-se o loop e, caso não satisfaça, o programa é rodado mais uma vez. A representação dos cromossomos é representada por um vetor que contém a ordem das peças a serem encaixadas pelo método Bottom Left. No crossover, é sorteado um número entre 1 e o primeiro valor do gene 1, que nesse caso é o 3. Como pode-se observar, o número sorteado foi 3, então o ponto de corte começou no 5, fazendo com que metade dos genes de C1 fosse passado para o filho. No cromossomo C2 é analisado quais números o filho ainda não possui, fazendo com que os números restantes sejam colocados no filho. A mutação melhora a diversidade dos cromossomos de uma população, mas por outro lado destrói a informação contida nele. Por esse motivo, utiliza-se uma pequena proporção de meio a 5%. A mutação funciona invertendo a dimensão de algumas peças, para que elas possam ser encaixadas de maneira mais otimizada pelo método Bottom Left. Aqui pode ser visto o resultado de 3 testes realizados. O primeiro em uma placa de 20 cm, onde conseguiu-se encaixar perfeitamente 16 peças, não havendo nenhum desperdício da chapa. O segundo em uma placa de 32 cm, onde colocou-se 28 peças, mas como pode-se ver, houve um certo desperdício. E o último teste em uma placa de 99 cm, onde foi colocado 73 peças, porém houve um desperdício relativamente alto da chapa.
Ao final dos testes, comparou-se os resultados obtidos com os resultados encontrados por Hooper e Turtle em 1999. Como pôde-se observar, os primeiros testes obtiveram resultados satisfatórios, pois foram os mesmos valores encontrados em ambos os testes. Porém, conforme foi aumentando o tamanho das chapas, aumentou-se também o espaço de busca, necessitando de mais capacidade e tempo de processamento, fazendo com que os resultados divergissem um pouco. Aqui se encontra a referência do artigo utilizado para a confecção dessa apresentação.